Os habitantes, com poucos recursos, encontravam na escravidão dos indígenas uma possibilidade de ganho e logo entraram em confronto com os padres jesuítas que realizavam seus aldeamentos e ensinavam a fé cristã aos nativos. Os missionários se colocaram em defesa dos nativos, cobrando da coroa uma atuação mais enérgica sobre os abusos dos colonos. Os jesuítas, ao organizarem as missões, catequizavam os índios, mas utilizavam o trabalho e conhecimento dos povos indígenas para coletar as chamadas drogas do sertão. Ainda assim, questionavam a utilização da mão de obra dos nativos por outros colonos, criando com eles uma situação de confronto. Os colonos organizaram atentados contra os aldeamentos, capturando os indígenas acultuados. A guerra estava declarada. Os jesuítas conseguiram o apoio da coroa, pois a escravização dos nativos não repercutia em ganhos imediatos a Portugal, sendo proibida a escravização indígena. Além disso, com a crise açucareira e a saída dos holandeses do nosso país, o Brasil se tornou um palco para vários conflitos econômicos, principalmente na área do Nordeste. Foi justamente esse tipo de problema que fez do Maranhão um dos estados mais carentes de todo o país no final do século XVII. Para solucionar esta questão, a coroa instituiu em 1622 a Companhia do Comércio do Maranhão. Pelo regimento, a nova companhia deteria o monopólio de todo o comércio do Maranhão por um período de 20 anos, com a obrigação de introduzir 10.000 escravos africanos e daria um número de 500 indivíduos por ano. Além do fornecimento desses escravos, deveria fornecer tecidos manufaturados e outros gêneros europeus necessários à população local, como por exemplo o bacalhau, os vinhos e a farinha de trigo. Em contrapartida, deveria enviar anualmente a Lisboa pelo menos um navio do Maranhão e outro do Grão-Pará com produtos locais. Sem conseguir cumprir adequadamente os compromissos, a operação da companhia agravou a crise econômica e fez crescer o descontentamento da região. O primeiro passo da revolta de Beckman ocorreu no mês de fevereiro de 1684, durante a festa de Nosso Senhor dos Passos, quando o governador do Maranhão, Francisco de Sá Menezes, estava ausente. Os irmãos Tomás e Manuel Beckman, que eram respeitados proprietários de terras, aproveitaram essa situação. Os irmãos Beckman tiveram a ajuda de vários comerciantes religiosos, donos de terra e também de Jorge Sampaio de Carvalho. Eles contaram também com mais de 80 homens que atacaram a companhia, dominando em apenas um dia toda a guarda da cidade de São Luís, que era composta apenas por um oficial e 5 soldados. A situação ficou tão séria que até o capitão Mor, Baltazar Fernandes, gritou por socorro da sua própria casa, mas acabou sendo preso a mando dos Beckman. Ele ficou preso na sua própria residência, tendo sua esposa como carcereira. A humilhação foi tão grande que o próprio disse que preferia ser morto do que continuar passando por aquilo. Depois de dominar toda a cidade, Manuel Beckman, conhecido como Beckmão, assumiu o governo daquele local e mandou seu irmão ir até Portugal denunciar os atos da Companhia do Comércio e declarar sua lealdade à coroa. Só que a corte não reconheceu os Beckman como governantes. De imediato, Tomás foi preso e mandado de volta ao Brasil, onde foi nomeado outro governador que, sem muito esforço, acabou com toda aquela revolta. Manuel Beckman foi condenado à forca em 1685 por ter liderado o movimento. Seu irmão, Tomás, foi expulso de sua terra. Os demais participantes e apoiadores da revolta também não foram deixados de lado. Foram investigados, julgados e condenados à prisão. Um ano após a revolta comandada pelos dois, a coroa portuguesa declarou como proibida a escravização dos índios e ainda mandou os jesuítas de volta para aquela área. O bem que eu quero fazer, e se eu não faço mais uma